A paz do Senhor, bom dia a todos que nos assistem neste momento. Eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor ao teu coração, baseado no livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 4 a seguir, para que nós possamos meditar nesta palavra que nos diz. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Esta palavra da parte do Senhor nosso Deus, que nos traz nesta manhã maravilhosa para você, eu quero trazer um despertar e diante desta palavra que temos lido, para que você possa atentar no que nos diz a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra tem que se cumprir, e o Senhor lhe disse, quando os seus discípulos estavam preocupados concernente ao fim do mundo, as situações que estavam acontecendo, Jesus falava da sua promessa, que era necessário que ele morresse e fosse ressuscitado ao terceiro dia, mas queria ao céu novamente para que a palavra pudesse se cumprir. Mas antes que ele fosse, ele fez-nos uma promessa. Ele disse: se eu for, eu vou preparar lugar, mas eu virei outra vez para levar-vos para mim mesmo. E com isso os discípulos aguardavam ali uma promessa a qual o Senhor estava lhe fazendo, mas ele disse a eles: acautelai-vos que ninguém vos engane. Nesse interregre que Jesus estava dizendo que voltaria para buscar a sua igreja, certamente muitas coisas iriam acontecer, como ele mesmo está dizendo aqui na sua palavra, que nesses dias se levantariam muitos falsos profetas, ensinadores, querendo distorcer a verdade, uma palavra falsa, mas também que os discípulos poderiam estar preocupados, porque nesse período também aconteceria muitas situações adversas, como rumores de guerra, terremotos, fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas Jesus disse: isto não é o fim, isso é apenas o princípio de dores. Queridos, estamos vivendo momentos difíceis para muitas famílias, pessoas que não conseguem sair de casa para o seu trabalho, não conseguem até mesmo se aproximar da sua própria família, mas nós devemos entender que tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. E Jesus, ele também nos desperta, porque ele fez uma promessa, e esta promessa ela há de se cumprir. Ainda no capítulo 24, do versículo 42, Jesus falou na sua palavra, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, observe, queridos, que nós devemos estar preparados em todos os aspectos da nossa vida espiritual, seja ela para o arrebatamento, ou seja ela para uma morte física do nosso corpo.
ou também para as situações adversas a quais estamos vivendo. Quando Jesus fala disso, ele também nos desperta para que nós continuemos vigiando, perseverando na sua presença, buscando e meditando através da sua palavra, para que nós possamos permanecer firmes no propósito de Deus. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta lá na sua segundo livro de Pedro, no capítulo 3, ele fala a respeito da promessa que Jesus fez também para os seus discípulos e para nós. Quando nós lemos no capítulo 3, ele diz, olha, assim também como nos dias de Noé, assim foi nos nossos dias. Assim como nos nossos dias, também foi nos dias de Noé. Muitos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não se preocuparam com a vinda de Cristo. Nós temos anunciado o evangelho da salvação. Nós temos pregado o evangelho genuíno do Senhor, mas as pessoas estão desapercebidas. E esse é o momento de refletirmos no que Jesus disse, que haveria pestes, fome em vários lugares, mas que tudo isso seria para que nos despertássemos e atentássemos para o dia da vinda do Senhor. Mas como as pessoas estão desapercebidas, até mesmo muitos, diante da situação que estamos vivendo, não estão tão preocupados, porque acham que simplesmente isso é um acaso, uma situação passageira. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo neste momento, e entenda uma coisa, que nada acontece na nossa vida se não for permitido por Deus. E quando isso acontece, é porque Deus está nos despertando para que nós nos aproximamos dele. Não que ele tenha esquecido, talvez para você, Jesus esqueceu, porque talvez você tenha dito, quantas vezes tem falo através desta palavra, dizendo, eu desde que me entendo, os evangélicos estão dizendo que Jesus está voltando e até agora não voltou. Mas o Senhor, através do apóstolo Pedro, ele nos diz, queridos, no versículo 8 do capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro, ele diz, mas amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O versículo 9 ele conclui dizendo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. Esta é uma palavra de despertamento. Deus não esqueceu da sua promessa. O seu filho há de vir. Ele apenas está dando um tempo para que haja um arrependimento, para que haja uma aproximação da parte de Deus. Mas ele conclui dizendo na sua palavra, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Glória a Deus. Vejam, queridos, nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz também, o apóstolo Pedro, no versículo 11 do capítulo 3 da segunda carta, dizendo, havendo posto de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém? Ser em santo trato e piedade, aguardando e expressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ele está fazendo aqui uma pergunta: que pessoa você será nesse dia? Que pessoa possamos ser neste dia? Será que estamos verdadeiramente prontos para a vinda de Cristo? Será que verdadeiramente estamos preparados para o arrebatamento da igreja? Estamos vivendo momentos de adversidade. Quando eu olho para os templos vazios, aonde nós tínhamos multidões de pessoas cultuando, e hoje não podemos abrir as portas dos templos fechados. Imagine no arrebatamento da igreja, quando Cristo levar a sua noiva, aqueles que verdadeiramente, como disse o apóstolo Pedro, que pessoa você será nesse dia? Se não estiver preparado para o arrebatamento, assim também será. Como Jesus disse, que assim como foi nos dias de Noé, muitos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento e não aperceberam-se na vinda do Senhor. Quando aconteceu o dilúvio, assim também, muitas pessoas não estavam esperando esta pandemia, muitas pessoas não esperavam que tudo isso ia acontecer. Então este é o momento de refletirmos, que assim também será no arrebatamento da igreja, quando a noiva do Cordeiro for levada. Muitos que não tiveram oportunidade de subir com Cristo, não porque não tiveram oportunidade, é porque rejeitaram a oportunidade, chegarão ao templo, procurarão ouvir a palavra, mas não terá mais quem pregue. Então que reflita nesta palavra nesta manhã, para que o nome do Senhor seja glorificado. E se você está distanciado dos caminhos do Senhor, volte-se enquanto é tempo, se aproxime de Deus, porque a promessa vai se cumprir. Ele está dando-nos um tempo para que nos aproximamos dele, para que ninguém se perca. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo possa fazer você refletir nesta palavra. Eu quero orar por você. Pai Celestial, diante da tua palavra estamos. Ministramos, Senhor, para essas pessoas que nos ouvem. Eu quero, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, que a tua mão esteja estendida sobre ele, sobre esta família, sobre esta casa, esta pessoa que está distanciada de ti, Senhor, que ela possa se voltar, se reconciliar, ou esta pessoa que precisa, Senhor, de te aceitar como Salvador, que o Senhor possa tocar no coração, que o Senhor possa falar, Senhor, no seu íntimo, te revelando para eles, mostrando-nos, Senhor, o quanto é importante estarmos prontos. Eu oro, Senhor, por esta família que está passando por momentos de dificuldade, tem perdido seus entes queridos. Senhor, estende as tuas mãos, conforta, fortalece. E assim, Senhor, eu apresento o teu povo, a tua igreja, imuniza, Senhor, aqueles que amam a tua palavra, aqueles que buscam a tua presença, que o Senhor possa nos imunizar, Senhor, de todo mal. Eu oro pelo nosso estado do Amapá, pela cidade de Macapá, Senhor, por todos os municípios desse estado, que a tua mão esteja estendida, Senhor, para sarar, em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te oramos, Senhor. Continua conosco nesse dia, nos dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.